Quero saudar os amados irmãos e ouvintes da Palavra do Senhor com a paz de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Gostaria de ler a Palavra de Deus em Marcos capítulo 16 e os versículos 15 a 16, que diz assim as Sagradas Escrituras. Então ele disse: vão pelo mundo inteiro e anunciem o Evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Amém, amados? As palavras foram ditas pelo próprio Senhor Jesus, ressurreto. Ele venceu a morte, ele morreu no nosso lugar. E após a sua morte e ressurreição, ele disse essas palavras aos seus discípulos, que eles fossem e pregassem o Evangelho a todas as pessoas. E quem cresce em Jesus seria salvo, mas quem não cresce seria condenado. O tema desta mensagem, a qual eu desejo meditar, amados, você tem medo da morte, mas não tem medo da condenação eterna? Então, nós vemos, amados, nestes meses em que temos vivido esta pandemia, temos assistido e percebido o pânico e o medo da morte dominando as pessoas. E por incrível que pareça, até cristãos. Não quero dizer que um cristão não possa sentir medo, mas que o medo jamais deveria dominar a nossa vida a ponto de nos acovardar e não lutar mais. Eu creio que o Senhor Jesus temeu a morte e por isso orou dizendo: Pai, passa de mim, se possível, esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, e sim a tua vontade. E mesmo temendo a morte, o Senhor nos deu exemplo de coragem, obedecendo à vontade do Pai. Obediência esta, meus amados, que o levou a morrer para a nossa salvação. A palavra que li disse que quem crê no Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador será salvo. Mas salvo do quê? Eu respondo: da condenação. Pois o versículo seguinte diz: mas quem não crê será condenado. Em João 3,18 lemos: quem crê nele, em Jesus, não é condenado. Mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no unigênito Filho de Deus. Olha esta palavra, amados. Quem não crê no Senhor Jesus como Salvador já está condenado. Meus amados, o Evangelho, que significa boas novas, é justamente o anúncio de que somente quando nos arrependemos de nossos pecados e crermos no único Salvador, que é nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele sim, somente Ele, foi o único homem que passou por este mundo sem se contaminar com os pecados deste mundo. Por isso, Ele foi digno de sofrer a nossa condenação e nos redimir e nos reconciliar com Deus. A boa nova, meus amados, é que temos um Salvador que nos dá a oportunidade de viver eternamente, como nos revela a palavra em João 3,36. Olha essa parte A, como é linda. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Olha a conjugação do verbo ter, amados. Está no presente. Se nós crermos em Jesus, nós temos a vida eterna. Mas
Na sequência, o versículo diz: mas aquele que não crer no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus nele permanece. Podemos, por conta de nossas fraquezas e limitações, ter medo da morte física, mas, meu amado ouvinte, tenha medo mesmo da morte eterna. Tenha medo do juízo de Deus. Lembre-se que quem não crer em Jesus, sobre este estará a ira de Deus. Mas, por favor, não creia nesta palavra por medo de Deus, mas sim creia, se arrependa e reconcilie-se com o Pai, reconhecendo que foi por nos amar que Ele nos deu um escape, foi por nos amar que Ele nos anunciou e até hoje anuncia as boas novas da salvação em Cristo Jesus. Você tem medo da morte, mas não tem medo da condenação eterna? Pense nisso e que Deus abençoe a sua vida. Amados, um certo dia, uma alma desesperada, que pensava que ia morrer, clamou ao apóstolo Paulo e seu auxiliar Silas. Isso está em Atos, capítulo 16, versos 31. Diz assim, o clamor desse homem que estava enfrentando a morte: o que devo fazer para ser salvo? A resposta de Paulo e Silas foi em uníssono: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Amém? Que Deus assim abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Amém.